Glória a Deus, quero cumprimentar a amada igreja do Senhor com a paz de Cristo. Glória a Deus, que alegria estarmos vivos, com saúde, na casa do Senhor, para poder cultuar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É sempre um privilégio estar nesse lugar, irmãos, adorando e louvando o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Está no livro de Juízes, capítulo 2, e o versículo é o versículo 10. Quero cumprimentar também a todos os irmãos que não estão aqui presentes fisicamente, mas estão nos acompanhando pela internet. Que a paz de Cristo também alcance o seu coração, que essa palavra também possa ser uma bênção do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Eterno. Amados, o livro de Juízes, apesar dele ter muito tempo, ou seja, nós estamos a 3.200 anos de distância desse período dos Juízes, ele é um conteúdo, é um livro extremamente atualizado, principalmente para o tempo e para a geração que a igreja está vivendo. Esse livro, ele está a 2.800 anos da criação e 3.200 anos aproximadamente do nosso tempo. Isso acontece aproximadamente 750 anos após o chamado de Deus para a vida de Abraão. E o que o Senhor tem para nos ensinar nesse período, ele é poderoso, irmãos. Porque vocês sabem que a nação de Israel, quando ela conquista Canaã, entra em Canaã, Deus dá essa vitória a eles. Era um período que eles estavam aguardando por muito tempo, mas quando eles entram, tomam posse daquela bênção, nós sabemos que eles passaram por 350 anos de extrema dificuldade, porque o período dos juízes foram esse período aproximadamente de 350 anos. Israel, ele temia Deus, servia Deus, mas logo se afastava de Deus, se desviava do caminho do Senhor, e aí se levantava um inimigo, eles tentavam resistir a esse inimigo, mas eles não resistiam, eles perdiam, se tornavam oprimidos por esse inimigo, ou seja, esse inimigo oprimia Israel de uma forma muito forte, muito severa. Israel então se arrependia, clamava a Deus, pedia socorro a Deus. O Senhor então levantava juízes, e os juízes então, usados por Deus, libertava aquele povo daquela opressão, que era uma colheita das suas próprias escolhas. E automaticamente, quando Deus livrava aquele povo da opressão pela mão do juiz, eles experimentavam um período de prosperidade, um período de bênção, um período em que o coração deles estava voltado para Deus, mas não demorava muito tempo, e Israel voltava a se desviar do caminho do Senhor, e novamente voltava a ser oprimido por nações pagãs, nações vizinhas. E esse ciclo vicioso se repetiu durante 350 anos. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas observações sobre esse período, de todo esse tempo de Israel, que eu acredito ser extremamente relevante para a vida da igreja na geração em que nós estamos vivendo. E a primeira observação, amados, é que Israel, quando ele entra naquela terra que mana leite e mel, promessa de Deus, Israel tinha um propósito. Deus tinha um propósito para Israel. Ele não entrou ali para passar férias. Ele entrou ali porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito que Deus tinha para
aquela nação, aquele povo que ele escolheu, chamou Abraão e constituiu pai daquela nação. Deus tinha o propósito de se revelar a toda a humanidade. Deus queria se revelar a toda a humanidade através da nação de Israel. Deus queria não somente se revelar, mas Deus também queria revelar a sua vontade, a sua lei, a sua palavra, através dessa palavra escrita que chegou até nós. Deus também tinha o propósito de, através desse povo, trazer o Messias, o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnando no meio de nós, o Salvador do mundo, aleluias. Deus tinha esse propósito para a nação de Israel. Para isso Deus escolheu Abraão e constituiu dele pai dessa nação. E amados, quando eu entendo esse primeiro propósito, eu preciso entender qual é o propósito nosso, da igreja. Porque Deus também não te chamou para ser igreja, para você passar apenas um período bom, um período de paz, um período tranquilo, um período de bem-aventurança. Não, Deus te chamou também com um propósito. Você é igreja, para você anunciar ao mundo a existência do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus veio nessa terra e veio para salvar o mundo, salvar todos os pecadores. Você e eu existimos e temos esse propósito no reino de sermos ministros do céu, embaixadores de Cristo. É o ministério da reconciliação. Os anjos desejavam esse ministério, mas Deus não deu isso para anjo, deu para você, deu para você, deu para você, deu para cada um que está aqui, esse ministério da reconciliação. Você representa o próprio Deus na terra, você representa o Senhor Jesus, e Ele quer se revelar ao mundo através da sua vida, através da sua existência. Ele quer se revelar, Ele quer revelar também a sua palavra através da sua vida, porque se o mundo não lê a palavra, mas lê a sua vida, e a sua vida, se ela anda na palavra, eles estão aprendendo a palavra, observando a sua vida. Aleluia. Mas Israel não cumpriu esse propósito naquele primeiro momento, porque ele veio se tornar, foi idólatras, erraram. Mas, amados, o texto aqui que nós lemos, versículo 10, e aqui vai a segunda observação, diz assim, versículo 10, pois aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem havia visto as grandes coisas que ele fizera por Israel. Por que essa geração não conhecia Deus? Essa geração não foi a geração que entrou os pais, porque os pais foram aqueles que andaram com Josué. Aquela geração que andou com Josué, os pais morreram, mas os filhos cresceram, e esses filhos que cresceram é que essa geração que o texto está dizendo que não conhecia a Deus. Mas como pode eles não conhecer a Deus? Eles não terem visto as grandezas que Deus havia feito pelos seus pais é compreensível. Eles eram crianças, não tinham essa compreensão, outros nem nascidos eram, tudo bem, mas não conhecer a Deus. Por que eles não conheciam a Deus, irmãos? Eles não conheciam a Deus porque os seus pais não transmitiram o conhecimento do Senhor. Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor havia dado uma ordenança, uma lei para o povo, e essa lei dizia que eles deveriam ensinar os seus filhos, ensinar, lembrar, falar das grandezas que Deus havia feito pela nação, seja quando acordasse, seja no almoço, no jantar, no café da manhã, caminhando, andando, o tempo todo eles deveriam estar falando para os seus filhos tudo que o Senhor havia feito por eles. Mas o que nós vemos não foi isso, porque quando a nação entrou na terra prometida, ao invés deles obedecerem o Senhor, que era para expulsar todos aqueles pagãos daquela região por completo, eles não fizeram isso, eles foram cuidar da sua própria vida.
Eles foram cuidar da sua terra, da separação, como ia ficar, como não ia ficar, dos seus bens, o que ia ficar para o filho, o que não ia ficar. Cada um começou a cuidar da sua própria vida e esqueceram de mostrar para os seus filhos, para aquela geração que vinha crescendo, esqueceram de transmitir a maior herança que eles podiam deixar, que era a fé. A fé, meu querido, é a maior herança que você pode deixar para a sua geração. Não é propriedade, não é bens materiais. A maior herança que você deixa para essa geração é a fé. A fé. A fé que uma vez te foi dada. Essa fé que nós devemos batalhar por ela para deixar para a próxima geração, para transferir para a próxima geração. Se nós estamos aqui hoje cultuando e adorando o Senhor, é porque a geração passada transmitiu a fé para cada um que está aqui, aleluias. É por isso que nós estamos aqui. E se nós não tivermos isso como propósito da nossa vida, irmãos, daqui a 50 anos não vai ter mais igreja aqui. A igreja só estará aqui se você obedecer o Senhor e transmitir a fé que uma vez te foi dada. E é interessante que a fé a gente não transmite apenas falando, irmãos. Porque certamente que aquela geração que viu as coisas que o Senhor fez, ela falava, ela cultuava, ainda não tinha o templo, mas tinha o tabernáculo que eles sacrificavam, que eles adoravam ali. Os filhos sabiam que eles serviam a Deus, mas na prática, os filhos observavam que a prioridade deles era outra. Sabe, não adianta eu falar para o meu filho que ele tem que ler a palavra, que ele tem que orar, que ele tem que estar no culto, que ele tem que confiar no Senhor, que a alegria do Senhor é a minha força. Não adianta eu falar isso se ele não vê eu vivendo isso. Porque ele precisa me ver vivendo. Quando eu falo para ele que a gente precisa confiar no Senhor, ele vai olhar para a minha vida e vai ver se eu confio no Senhor. Ele vai ver se eu falo para ele que a alegria do Senhor é a nossa força, que a presença do Senhor, onde há a presença do Senhor, a abundância de alegria. Ele vai querer enxergar na minha vida se tem abundância de alegria. Porque não adianta eu falar para ele, servir Jesus é bom, Jesus é alegria, e ele não enxerga isso na minha vida. O que vai validar é o meu testemunho, é o seu testemunho, é o seu testemunho. Jesus, quando veio aqui, ele não trouxe apenas um sermão bonito, eloquente, poderoso, não. Ele fez com a própria vida, ele deu exemplo, ele praticou. A vida dele falava mais do que as suas palavras. É a vida que transforma, é a vida que transfere essa fé que uma vez te foi dada. Aleluias! É nossa responsabilidade transmitir essa fé, não apenas para os nossos filhos, mas para a nossa geração, para a geração que Deus te plantou. Essa geração não é outra, não é a que passou, nem a que vai vir, é essa que você está, aqui que Deus vai te usar. Aleluias! A primeira observação que eu faço sobre esse período dos juízes é que nós observamos que o povo desviado, afastado de Deus, clamava a Deus por causa da opressão, e Deus levantava quem? Juízes, é ou não é? Mulheres como Débora, vários homens, Deus levantava juízes, e através desses juízes, Deus operava o que, irmãos? Maravilhas, grandes coisas, e livrava o povo daquela opressão. Mas o que vai me chamar a atenção é que se nós observarmos e estudarmos um pouquinho a vida de cada um desses juízes, nós vamos observar que eles não têm nada de tão especial, irmãos. Eles eram pecadores errantes, iguaizinhos a você e a mim. Alguns deles até cometiam coisas terríveis. Então, amados, nós vamos observar que eles não eram melhores que eu e você. Mas sabe o que fazia diferença para Deus escolher ele e usar eles naquela geração? É que eles se disponibilizavam para o Senhor, aleluias.
Eles se disponibilizavam. Ah, André, mas Gideão? Não, Gideão ficou meio assim na hora de querer ser chamado, ele não estava acreditando não. É verdade, mas quando ele se conscientizou, quando ele fez prova com Deus, e quando ele viu que Deus havia chamado ele para uma grande missão, ele se disponibilizou. Sabe o que eu aprendo, amados? Deus quer te usar nessa geração, Deus quer te usar nessa igreja, Deus quer te usar nessa geração, e Ele só vai fazer isso se você se disponibilizar. Então se disponibilize para o Senhor, não olhe para a sua capacidade, não olhe para os seus dons, não olhe para as oportunidades, olhe para o Senhor, porque Ele vai te usar quando você se disponibilizar. Não fique esperando a oportunidade bater na sua porta, irmãos. Vá atrás, se disponibilize, se ofereça. Mas eu não sei ainda o que eu tenho que fazer, eu não sei o meu chamado. Então comece fazendo alguma coisa, que o Espírito Santo vai te ministrando, vai trabalhando no seu coração, e aí você vai tendo entendimento do que Deus te chamou. Aleluias. Amados, eu quero fazer a última observação desse período, e que eu entendo que é muito importante para os nossos dias atuais. Aquela geração, quando entrou na terra prometida, Deus poderia ter tirado todos os empecilhos dele dali. Podia ou não podia? Podia ter dado a terra, como diz aí o ditado popular, assim, de mão beijada, né? Entrega assim, ó, sem luta, sem guerra. Vai lá e fica de boa. Não podia fazer isso? Podia ter feito isso. Mas Deus não fez assim. Deus mandou eles entrar e pelejar, guerrear, expulsar aqueles povos que estavam lá. Deus mandou eles para a guerra, para a luta. Amados, sabe o que eu aprendo com isso? Deus enviou eles para aquela guerra, porque Deus sabia que eles eram inferiores àqueles povos. Eles não tinham um treinamento militar, eles não tinham armamento militares, mas Deus iria dar vitória para eles impossíveis, vitórias extraordinárias, vitórias que todos saberiam que não era por capacidade de Israel, mas era a mão poderosa de Deus sobre a vida dele. Deus iria se manifestar como todo-poderoso através dessas vitórias dadas a um povo que não tinha a menor condição de vencer. E aí, sabe o que eu entendo, queridos? É que nós passamos por peleja, nós passamos por lutas, e nós precisamos, irmãos, de discernimento espiritual para entender as nossas lutas, porque existem lutas que você e eu passamos que são colheita, coisas que nós plantamos, irmãos. E se é colheita, o caminho é arrependimento, o pedido de perdão, a reconciliação. Mas às vezes não é colheita, às vezes pode ser uma poda. Deus pode estar podando, porque Deus está tirando da sua vida aquilo que está sugando a sua energia, aquilo que está sugando a sua vida, aquilo que vai te matar. Então Deus, Ele vai podar, porque Ele é o agricultor, nós somos árvores do Senhor, Ele vai podar, e nós observamos isso como uma luta, como uma adversidade. Existem outras lutas que Deus nos permite passar, porque Ele quer nos treinar, Ele quer nos capacitar, como bons soldados que somos. Ele é o nosso general de guerra, e Ele nos permite passar por certas provações e lutas, para nos capacitar para quê, irmãos? Para um grande propósito, como Ele fez com vários na Bíblia, e faz com você, faz com cada um de nós. Existem outras batalhas que nós passamos, irmãos, porque Deus, Ele quer revelar o seu poder na nossa vida. Existem pelejas, batalhas que não há a menor condição de vencermos, mas aí Ele entra com o seu poder, com a sua glória, e nos dá vitórias extraordinárias, e essa vitória vai glorificar o nome dEle, e vai ser testemunho. Irmãos, eu passei por batalhas difíceis na minha vida, mas essas batalhas não foram para minha morte, foram para minha edificação, foram para que o nome, foi para que eu amadurecesse, foi para que eu fosse poldado, foi para que coisas fossem tiradas da minha vida que estavam sugando a minha energia, foi para que hoje eu pudesse estar aqui glorificando o nome do Senhor, foi para que a minha vida se tornasse um testemunho do poder de Deus. Com 8 anos de idade, eu perdi pai e mãe. Meus 4 irmãos foram morar separados de mim. Eu passei um período extremamente difícil. Eu não tive a percepção de família.
era uma falta, uma carência, uma luta, uma dificuldade muito grande, morando de favor na casa de quem eu nem conhecia. Uma pessoa que eu vou poupar vocês de dar detalhes. Uma vida extremamente difícil, uma batalha. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Deus me deu a melhor família que existe na terra. Deus me presenteou. Hoje eu tenho a família que é fruto de oração. É do jeito que eu orei, do jeito que eu pedi, do jeito que eu queria a Deus. A minha esposa, os meus filhos são do jeito que eu clamei o Senhor. Ou seja, no lugar da minha batalha, da minha luta, Deus me honrou. Deus me deu uma vitória que é humanamente possível. Eu não tive oportunidade de estudar. Até os 32 anos eu não tinha estudo nenhum, não tinha completado nada de estudo. E hoje, pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus, eu tenho até uma faculdade. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o poder de Deus. Isso não é capacidade humana, é uma luta, é uma adversidade, mas que Deus se revela ali com poder, com honra, com glória. Aleluias! Alguém que passou necessidade financeira, alguém que pedia salgado e lanchonete no final da noite para poder almoçar e jantar, hoje tem o suficiente para alimentar a sua família e para ajudar outras pessoas. Aleluia! Sabe o que é isso? Mas isso é o poder de Deus, isso é o poder de Deus, porque as pessoas que andavam comigo naquela época hoje nem vivos estão. Era para eu estar preso ou estar morto, mas eu estou aqui glorificando e honrando o nome do Senhor, mostrando para todos o que Deus faz. Deus faz acontecer. Aleluias! Alguém que sofria de complexo de inferioridade, timidez, hoje está pregando a palavra de Deus. Isso não é capacidade humana, isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. A batalha da sua vida não é para a sua morte, não é para você desanimar, é para você enxergar o poder de Deus. Ele vai se revelar. Você precisa andar pela fé, viver pela fé e não por vista. Você pode olhar para a sua vida e só ver luta, só ver guerra, só ver dificuldade. Mas isso é os olhos naturais, você precisa olhar pelos olhos da fé. Porque, querido, quando você anda pelos olhos da fé, tudo muda. Sabe, as coisas que elas não acontecem primeiro no mundo físico, primeiro elas acontecem no mundo espiritual, depois elas se manifestam no mundo natural. A sua vida, você não tem que olhar para a sua luta, você já tem que olhar para a vitória que Deus vai te dar nessa luta. Aleluia! Você traz a existência pelos olhos da fé. Esse mundo foi criado aqui, mas antes ele foi criado no mundo sobrenatural. A sua vitória começa a ser construída na sua oração, na sua fé, no seu mundo espiritual, no seu homem interior, é que a sua vitória começa a ser construída. Pensa num engenheiro. Um engenheiro, um arquiteto, ele não constrói um prédio para depois fazer a planta. Primeiro ele faz a planta, depois ele constrói o prédio. Sabe, se você passar e eu passarmos por um terreno baldio cheio de lixo, nós vamos olhar e só vamos ver um terreno baldio cheio de lixo. Mas o empresário que comprou aquele terreno, quando ele para ali e olha para aquele terreno, ele não está vendo mais um terreno baldio cheio de lixo. Ele já está vendo a empreiteira, a construtora que ele já contratou, já construindo ali um grande prédio, um grande condomínio. E ele já começa a observar todos os detalhes desse condomínio. Sabe, queridos, essa é a vida pela fé. Quando você entende o que Deus tem para a sua vida, as promessas que Deus tem para a sua vida, as bênçãos que já foi liberada sobre a sua vida, não importa se as pessoas olham para você e só vê um terreno baldio, cheio de provas, cheio de luta, cheio de dificuldade, mas você olha para o seu Senhor, para aquele que comprou você, aquele que te salvou e te fez promessas, e é fiel para cumprir essas promessas na sua vida. Não olhe para a sua vida no aspecto natural somente, olhe para a sua vida com os olhos da fé e veja o milagre que o Senhor vai fazer. Aleluia! Eu nunca desisti, irmãos. Eu tenho propósito até hoje. Tenho propósito, tenho metas, tenho sonhos que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir, porque no mundo espiritual tudo já aconteceu, e eu já posso ver, já posso contemplar, inclusive nas minhas orações eu já até agradeço a Deus, porque no tempo oportuno elas vão se realizar, assim como todo o meu testemunho que eu digo hoje, antes, lá atrás, eram apenas orações, eram apenas sonhos, metas, projetos que eu sabia que Deus tinha para a minha vida, e hoje
hoje é resultado real, palpável, aleluia, assim também será na sua vida. Continue sonhando, continue acreditando, não olhe para a sua luta com os olhos físicos, olhe com os olhos espirituais e veja o livramento do Senhor e a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Para se conseguir algo que a gente não enxerga, que a gente não percebe, precisa alcançar este algo através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas parece, pastor, que quando as coisas estão indo bem, parece que desmoronam tudo. Em casa tem problema, tem lutas, no meu trabalho também, aí aparece uma enfermidade. Você só precisa alcançar com o seu olhar e o olhar da fé. Aquilo que você acha que é impossível, Deus pode fazê-lo pela fé. E neste momento, eu quero convidar você que ainda não tem Jesus, não tem o seu Senhor, ou que talvez você esteja afastado dele, se afastou por alguma tristeza, alguma mágoa, algum problema brotou no seu coração. Eu quero lhe convidar para que você torne a casa do Senhor, para que você receba o seu Senhor como seu único e suficiente Salvador. Quero convidar a todos para estar de pé. E se tem alguém nesta tarde para a noite que gostaria de estar retornando para a casa do Pai ou aceitando a Jesus, você pode chegar até aqui e nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. E queremos desafiar a você que tem lutado com dificuldade, mas às vezes até para você ter fé, você tem tido talvez uma dificuldade para que essa fé aconteça na sua vida. Então eu lhe convido, venha aqui à frente, coloque o seu problema diante do Senhor, porque Ele vai te abençoar pela fé. Coloque a sua dificuldade diante do Senhor. Se quer, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vânia está sendo servido lá também a ceia. Se você quiser, aqui vem. Glória a Deus. Este casal lindo que aqui está. Se tem mais alguém, venha. Queremos orar por você. Aquilo que você não consegue enxergar, enxergue pela fé. Enxergue pela fé. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Ele cuidar de você. Tem mais pessoas chegando aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar diante de Deus. Porque cremos que é pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Se você pode, coloque a mão no seu coração, você que veio aqui receber esta oração, e nós vamos orar ao Senhor. Ó eterno Deus e Pai, graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia, ao ouvirmos, Senhor, a tua mensagem, a palavra ministrada pelo teu Filho. Ó Deus, ó Pai, presbítero André, que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Obrigado, Senhor, porque entendemos, Senhor, que quando a tua palavra é pregada, quando a tua palavra é vivida, quando a tua palavra, Senhor Jesus, ó Pai, ela passa a ser exemplo nas nossas vidas, todas as coisas acontecem. Muito obrigado a Deus. Nós oramos para a glória do teu nome, pedimos por cada vida que aqui está, cada problema, cada dificuldade que são colocadas agora diante do altar, e pela fé, Senhor, nós queremos vislumbrar, queremos olhar lá na frente a vitória. Queremos pedir que o teu amor esteja derramado por essas vidas. Cremos que o Senhor vai fazer o melhor.
Cremos que o Senhor vai mudar as situações. Cremos, Senhor, com todos os milagres. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti e Te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Tem alguém que está voltando para o Senhor, está aceitando o Senhor? Glória a Deus. Tem alguém que está aceitando? Voltando e aceitando. Mas você está aceitando? Glória a Deus. Os irmãos querem aplaudir a Deus? Glória a Deus. Eu quero pedir ao pastor Levi, chegue aqui à frente, por favor, que impõe as mãos sobre eles. Digam comigo, hoje queremos seguir a Cristo juntos. Queremos ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Acreditamos pela fé que a nossa vida irá mudar para a glória de Deus. Aplaudam a Deus. Deus, nós apresentamos essas vidas em Tuas mãos. Pai, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, dá-lhe a alegria da salvação, abençoe de maneira gloriosa. Pai, nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?